Avaliação bioeletrônica gratuita e ganhe um procedimento estético. Emagrecentro, Rua do Imperador, 1131, telefone 2237 1723. TVC 16. Aqui você se vê. Olá, meu nome é Jéssica Lima e bem-vindos a mais um Nasceu, Bora Cuidar, aqui na TVC Canal 16 em Petrópolis e Canal 3, Três Rios e Paraíba do Sul, com transmissão simultânea no site www.tvc16.com e também transmissão pelo Facebook TV Cidade de Petrópolis. Não tem desculpa para não ver nosso programa e pegar dicas dos nossos baixinhos. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a hora do banho, né? Aquele primeiro banho do bebê, principalmente, que nós temos que tomar cuidado com o ouvido e tudo mais. Também vamos falar sobre alimentos que acalmam ou estimulam demais nossos filhos. E também vamos conversar um pouco sobre filhos manipuladores. Será que você tem um? O programa está cheio de novidades. Tem uma super dica, um super sorteio para vocês no final do programa. Tá bom? Espero que vocês aproveitem bastante junto com a gente. Agora nós vamos para o bloco da nossa pediatra, Marcela Baião. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o banho do bebê. É uma dúvida muito frequente, principalmente dos pais de primeira viagem, que morrem de medo de dar banho no bebezinho. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Primeira coisa é a gente preparar o ambiente, preparar as coisas que a gente vai precisar, principalmente se você for dar banho sozinho. É sempre importante ter alguém junto, principalmente nas primeiras vezes, e se for um bebezinho muito pequenininho, para poder te ajudar naquilo que você precisar, caso você esqueça alguma coisa. Mas o ideal é você preparar tudo o que você vai precisar e deixar tudo separado ali em cima do trocador do bebê. A roupinha que ele vai usar, a toalha de banho, os itens de higiene que você vai usar tanto no banho quanto para preparar a fraldinha dele, limpar o umbigo se ele ainda tiver. Então assim, tudo que você vai precisar precisa estar reunido ali em cima do trocador para você não precisar sair daquele lugar, nem com o bebezinho enrolado na toalha, e, obviamente, sem deixar o bebê em cima do trocador ou dentro da banheira sozinho. Lógico, né, gente? Isso não pode de jeito nenhum. Mesmo que o seu bebê não role ainda, não pode deixar ele sozinho em cima do trocador. Sempre tem uma primeira vez dele rolar e a gente não quer que seja de cima da cômoda, de cima da cama, de cima do sofá, nada disso. Então, preparar tudo, deixar organizado e aí só depois tirar a roupinha do bebê. Combinado? O próximo passo é a gente preparar o banho. Preparar a água do banho, preparar o ambiente, então a gente tem que fechar as portas e as janelas, de preferência, para não ter nenhuma corrente de vento, ar ali batendo no bebezinho enquanto a gente dá banho. E preparar a água. Pode ser a água do chuveiro, dependendo de como for a água da sua casa. Não necessariamente a gente precisa usar água filtrada ou água fervida. Caso você prefira ferver a água, tenha muito cuidado com a temperatura dela. Às vezes, quando a gente joga a água fervida junto com a água fria, a água mais quente pode ficar embaixo. E a gente, quando bota a mão para ver a temperatura da água, não sente que a água está muito quente lá embaixo. Então, sempre a gente precisa botar a mão para testar a temperatura da água e mexer essa água para a gente ter certeza de que a temperatura está homogênea e que não tem nenhum lugar que a água está mais quente, para a gente evitar de queimar o neném. Porque quando a gente não faz isso, a gente corre o risco de quando bota o nenenzinho dentro da banheira, queimar os pezinhos e as perninhas dele, e a gente não quer isso de jeito nenhum. Chegou a hora então de tirar a roupa do neném. Eu prefiro que a gente tire a roupa toda do bebezinho, deixa ele de fraldinha ainda, enrola na toalha ou numa mantinha, leva até a banheira e lava só a cabecinha dele.
A cabeça é por onde ele perde mais calor. Isso significa que quando a gente lava só a cabecinha, seca a cabecinha e depois dá o banho no resto do corpo, o bebê vai sentir menos frio e provavelmente vai chorar um pouco menos. E aí vai ser tudo um pouco mais fácil. Então, primeiro leva o bebê ainda de fraldinha, enrolado em alguma coisa, lava a cabecinha e o rostinho. Assim você está lavando o rosto dele com uma água limpa e não uma água de sabonete ou água com a sujeira do corpinho, do bumbum, a gente não leva para o rostinho do bebê. Depois a gente seca a cabecinha, seca o rostinho, volta para o trocador e aí sim a gente tira a fraldinha do neném e leva ele para dentro da banheira. Pode ser banheira ou aqueles baldes tipo ofurô de neném. Depende da preferência da família, da praticidade e da preferência do bebezinho também. Eles costumam preferir o banho de ofurô quando é um banho mais para relaxamento, não necessariamente um banho para higiene, tá? É importante a gente saber disso. É mais prático a gente dar o banho de higiene na banheirinha. E quando a gente só quer que o bebê relaxe, a gente aí sim usa o ofurô. Procure o seu pediatra para conversar sobre a técnica de banho no ofurô, porque são técnicas diferentes. A gente não pode só enfiar o bebezinho ali no balde e pronto. Existe técnica para esse banho e é legal que a gente aprenda essa técnica antes de experimentar com o bebezinho. Os materiais de higiene para a gente usar nesse bebezinho é basicamente o shampoo. Da cabeça aos pés, existe esse shampoozinho, né, que a gente usa tanto na cabecinha quanto no corpinho, ou um sabonete mesmo. Quando o bebê é muito pequenininho, a gente não precisa usar condicionador, creme hidratante, essas coisas, que tem muito cheiro. A gente pode até dar uma alergia no bebê, dependendo do cheiro que a gente usar. Então, um sabonete neutro, mais simples possível, dá um banho no bebê. E cuidado para você enxaguar bem, principalmente as partes íntimas. E na hora que for secar o bebezinho, tem que secar cada dobrinha bem direitinho para evitar de ficar úmido ali, naquele monte de dobrinha gostosa do nosso neném. Combinado? Cuidado, tá? Pra gente não deixar o bebê úmido e vestir a roupa logo, correndo no desespero. O bebê tá chorando, a gente tem que tomar cuidado. Caso você queira dar mais de um banho por dia, se você morar numa cidade quente ou a gente estiver no verão, é importante a gente dar só um banho por dia com sabonete. Quando a gente dá mais de um banho por dia com sabonete, a gente pode quebrar a barreira de proteção da pele. E aí o bebezinho pode ficar com a pele mais ressecada e até ter alergia. Então, um banho do dia com sabonete e os outros sabonetes só nas partes íntimas, beleza? Como que vocês dão um banho no bebê de vocês aí em casa? Vocês conheciam essa técnica de lavar só a cabecinha primeiro? Eu adoro essa técnica e quero saber de vocês o que vocês pensam sobre ela. Vocês já testaram? Me conta lá nas redes sociais. Até o próximo programa, pessoal. Tchau, tchau. E aí, o que vocês acharam das dicas da nossa pediatra Marcela Baião falando sobre o banho do bebê? Vocês já faziam alguma das dicas? Como lavar somente a cabecinha e depois que secar, lavar o resto do corpo? Se planeja para poder, na hora que seu filho entrar no quarto, a roupinha já está toda separada? Vocês tomam cuidado de, se for dar mais de 2 banhos, né, por dia, não usar sabonete sempre? É sempre bom tomar esses cuidados e tudo mais. E ver um profissional da área dando essas dicas, mostrando que nós podemos causar alergias nos nossos filhos e quebrar aquela camada protetora da pele, é muito importante pra gente, né? Que a gente fica um pouco mais atento. Que nem sempre lavar o tempo inteiro é sinal de que a criança está limpa e protegida, né? Nós podemos fazer o oposto com os nossos filhos e desprotegê-los totalmente com esse excesso de sabonete, né? Manda pra gente nas nossas mídias sociais alguma dica de algo que vocês queiram ouvir por aqui. E se vocês também estão fazendo, se tem alguma dica diferente dessas, que a gente pode compartilhar com todos os nossos telespectadores lá pelo Instagram e até mesmo aqui no programa, tá bom? Nós vamos para um rápido comercial e daqui a pouco nós estamos de volta com muito mais pra vocês. Não saiam daí! Anread Moda Infantil, 40 anos de tradição. A primeira loja de bebê da Rua Teresa. O enxoval mais completo e tradicional da cidade você encontra aqui. Do recém-nascido até os 3 anos de idade, deixando o seu bebê na moda. Na esquina da Rua Teresa com a Visconde do Bom Retiro, em um lindo prédio histórico da nossa cidade. Anread Moda Infantil, 2243-4366.
Por detrás do arco-íris, além do horizonte, há uma escola encantada feita pra você, onde um sonho colorido mora atrás do monte. Quero te levar comigo quando envelhecer. Vou te mostrar que é encantada e que de encanto o amor é feito. Encantado, encantado, encantado bate o meu coração. Menina, estava organizando a casa e reparei que eu estava precisando dar uma renovadinha nas coisas. Fui na Nosso Lar, encontrei tudo que eu precisava e muito mais. E não é só isso que vocês estão vendo não. A loja é cheia de variedade, ainda mais agora com o segundo piso. Mas você não vai saber se você não for visitar. Te garanto que você vai sair de lá com pelo menos um produto. Não tem como resistir. Simares Buffet, completo para todo tipo de evento. Trabalhamos com diversos tipos de salgados, doces e bolos e contamos com uma equipe de garçons para tornar seu evento inesquecível. Ligue e faça já seu orçamento pelo telefone 2235-0084 ou pelo WhatsApp 98811-0608. Fisk, o sucesso do seu filho não tem limites. Aqui ele aprende de um jeito divertido, com apps, jogos e o Buddy, o ursinho que fala inglês. Quando o inglês do seu filho é Fisk, o mundo vira fã. Fisk the Future. De volta com Nasceu Bora Cuidar e eu trouxe uma dica muito especial para vocês. No programa passado, nós tínhamos conversado um pouco sobre o nosso descanso, sobre a hora do sono, sobre uma rotina de sono. E hoje, nossa nutricionista trouxe dicas de alimentos que estimulam e acalmam os seus filhos. Vamos para a dica da nossa nutricionista, Juliana Pascoal. Olá pessoal, eu sou Juliana Pascoal, nutricionista aqui no programa Nasceu Bora Cuidar. E hoje, seguindo a dica da querida Jéssica, nossa apresentadora, eu vou falar um pouquinho sobre alguns alimentos que estimulam ou que ajudam a acalmar as crianças. Muitas crianças hoje sofrem com depressão e as mães ficam preocupadas também com relação à alimentação, como fazer, né, nessas horas, o que vai estimular demais essa criança ou causar uma calmaria, né? Alguns alimentos que possam ajudar nesse sentido, o que fazer nessas horas? Bom, uma coisa que eu acho muito importante a gente ressaltar e que acontece muito no dia a dia é a oferta dos chás. Muitas mães acham, vou acalmar meu filho, ele está muito agitado, é uma criança que está um pouco ansiosa ou com depressão, vou dar um chá para ele. Os chás a gente tem que ter muito cuidado na oferta, tá bom? Antes de 1 ano de idade, a gente não deve oferecer nenhum tipo de chá para criança, tá? Bebês e crianças em introdução alimentar, a gente não oferece nenhum tipo de chá. A gente tem que ter um pouco de cuidado com essa oferta de chá, porque as ervas, elas têm propriedades, né? E se forem oferecidas de forma errada, podem até ocasionar alguns problemas para a criança. Então, algumas mães que querem acalmar e dão um chazinho de camomila ou de erva doce, não é o ideal fazer isso antes de 1 ano de idade, sem contar, não falando só, né, das propriedades do próprio chá, da erva, mas também que podem estar contaminadas. Muitas ervas, infelizmente, as formas de armazenagem delas não são corretas e pode trazer uma contaminação para a criança. Então, antes de 1 ano de idade, não ofereça nada, tá? Após 1 ano de idade, a gente tem que ter muita cautela com a oferta de chás. Procura sempre conversar com o nutricionista e o pediatra, tá? Que eles em conjunto vão avaliar essa criança para ver se aquele chá de fato vai ocasionar algum efeito que seja benéfico, né? Que vai trazer alguma vantagem para a criança. Porque às vezes não vai ser o caso. E aí a mãe fica oferecendo um monte de chá, a avó, a vizinha, todo mundo acaba dando palpite, falando, dá um chazinho de camomila, dá um chazinho de erva cidreira. E não necessariamente isso vai trazer algum benefício, tá bom? Então, converse sempre com o nutricionista e o pediatra antes de oferecer
oferecer qualquer tipo de chá para a criança. Isso seria alguma opção, né, de alimento que acalma. Muitas vezes é a primeira coisa que vem na cabeça, vou oferecer um chá. Bom, o que seria então o ideal nesses casos, principalmente para crianças pequenas, né? Se você quer trazer mais calma para o seu filho, ofereça alimentos que são ricos em triptofano. E aonde que eu encontro isso, Nutri? Bom, nos ovos você encontra, na alface você encontra, são boas fontes. A couve-flor é fonte também de triptofano. Você pode encontrar também no gergelim. Então são alimentos que eu estou falando que eu sei que as mães muitas vezes não oferecem. E vão trazer mais calmaria para essa criança, né? Vão ajudar a induzir um relaxamento para a criança. Então isso são alimentos que você poderia botar no cardápio do seu filho. Se seu filho sofre de ansiedade, ele é muito ansioso, você quer fazer uma alimentação mais calma, é interessante conversar com o nutricionista para ele poder organizar, né, a alimentação do seu filho no dia a dia e inserir esses alimentos para que essa alimentação fique equilibrada, lógico, e as quantidades certas, né, de cada alimento. Agora, uma coisa que me preocupa muito e que alguns pais oferecem são os estimulantes, por exemplo, como o café e o chá mate. Como a gente havia já falado de chá, entra mais uma vez aqui essa dica. Não ofereçam isso para as crianças. Eu sei que algumas famílias têm o hábito de tomar café de manhã e acabam oferecendo isso para os filhos. Crianças pequenas não deveriam consumir café. Isso pode gerar um déficit de atenção na escola, isso pode gerar uma ansiedade maior. O chá mate é a mesma coisa. Então, espera chegar na fase da adolescência, na vida adulta, aí sim eles podem começar a consumir café. Tá bom? Muitas mães ficam preocupadas, então o que eu ofereço? A gente tem várias opções de sucos e frutas, se a criança amamenta ainda, manter o leite materno, evitar ao máximo oferecer o café. Tá? Outra opção também em relação às crianças pequenas é observar essa questão do café, se ele vai estar sendo consumido, porque algumas crianças já consomem, em horários perto do almoço e do jantar, porque quando a criança consome café, ela pode prejudicar a absorção de ferro, né, que é super importante para não ter anemias. Então, fica essa dica para vocês. Espero ter ajudado com esses alimentos que acalmam e alimentos que estimulam. E se você tiver qualquer dúvida, pode mandar para mim, que eu fico com o maior prazer em responder. Tá bom? Até o próximo programa. Estejam sempre aqui conosco. E aí? O que vocês acharam das dicas da nossa nutricionista Juliana Pascoal, falando sobre os alimentos que acalmam ou estimulam nossos filhos? A dica do alface eu achei ótima. Quando minha mãe era mais nova, ela tomava chá de alface para poder se acalmar e tudo mais, mas eu nunca tinha me tocado, né, me ligado, que realmente ele traz um relaxamento para o nosso corpo e principalmente para o corpo dos nossos filhos. É claro, a gente não pode fazer nenhuma dieta assim da nossa cabeça, vou botar um monte de alimento que acalma porque eu acho que meu filho está agitado. Não é isso. Leva no pediatra, leva no nutricionista de preferência, caso vocês tenham, para que ele ajude vocês a encontrar uma dieta equilibrada que vai trazer esse relaxamento, né? Deixar o filho de vocês um pouco mais calminho, sem que vocês interfiram na absorção de algum nutriente dos nossos filhos. Lembrando, eles estão em fase de crescimento e qualquer falta de nutriente pode interferir no desenvolvimento deles, durante longos anos. Tá bom? Nós vamos para um breve comercial e daqui a pouco nós voltamos com muito mais para vocês. Não saiam daí! Anread Moda Infantil, 40 anos de tradição. A primeira loja de bebê da Rua Teresa. O enxoval mais completo e tradicional da cidade você encontra aqui. Do recém-nascido até os 3 anos de idade, deixando o seu bebê na moda. Na esquina da Rua Teresa com a Visconde do Bom Retiro, em um lindo prédio histórico da nossa cidade. Anread Moda Infantil, 2243-4366. Por detrás do arco-íris, além do horizonte, há uma escola encantada feita pra você, onde um sonho colorido mora atrás do monte.
mostrar que é encantada e que de encanto seu amor é feito. Encantado, encantado, encantado bate o meu coração. Menina, estava organizando a casa e reparei que eu estava precisando dar uma renovadinha nas coisas. Fui na Nosso Lar, encontrei tudo que eu precisava e muito mais. E não é só isso que vocês estão vendo, não. A loja é cheia de variedade, ainda mais agora com o segundo piso. Mas você não vai saber se você não for visitar. Te garanto que você vai sair de lá com pelo menos um produto. Não tem como resistir. Simares Buffet, completo para todo tipo de evento. Trabalhamos com diversos tipos de salgados, doces e bolos e contamos com uma equipe de garçons para tornar seu evento inesquecível. Ligue e faça já seu orçamento pelo telefone 2235-0084 ou pelo WhatsApp 98811-0608. O sucesso do seu filho não tem limites. Aqui ele aprende de um jeito divertido, com apps, jogos e o Buddy, o ursinho que fala inglês. Quando o inglês do seu filho é Fisk, o mundo vira fã. Fisk the Future. De volta com Nasceu Bora Cuidar. E eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Os filhos de vocês são manipuladores? Fazem aquele choro falso que às vezes não desce, não escorre uma lágrima? Ou usam alguma situação para poder chantagear vocês? Nossa psicóloga Elisa Leal vai dar dicas de como descobrir se seus filhos são manipuladores ou não e como lidar com isso. Não saiam daí. Oi, gente. Hoje a gente vai falar sobre filhos manipuladores. Os filhos são excelentes observadores, exímios observadores de seus pais. Eles sabem exatamente o botão que apertar, o ponto fraco, o ponto forte, o que irrita, o que desestrutura, o que ele vai fazer para conseguir o que ele quer, ou atenção, ou um presente, ou não ir à escola, ou dormir na tua cama. Ele sabe exatamente o que fragiliza os pais. Então, é muito importante que você também seja um exímio observador, para que isso não se torne um comportamento repetitivo e ele não cresça um adulto manipulador. Quando eu falo que o filho é um exímio observador e ele é manipulador, eu não estou dizendo que são crianças más, não é isso. Isso é natural. Quando a gente nasce, quando a gente é bebê, a gente aprende a manipular sim, né? De que jeito? O comportamento do pai. A gente aprende sobre ação e reação. Então, quando a gente chora, a gente percebe que a mãe chega perto, né? Sempre. Desde bebezinho, a gente chora, a mãe pega a gente no colo, ou para ver se a gente está com a fralda suja, ou está com dor, ou quer mamar. A gente sempre tem esse estímulo e a resposta do estímulo. Então, o que acontece? A criança, ela vai moldando, ela vai adaptando esse tipo de comportamento conforme ela vai crescendo. Ela já não chora no berço, né, como é bebezinho. Mas ela vai para tua cama e começa a chorar, que eu não quero dormir sozinha. Ah, tadinho. Vou botar ele para dormir comigo, ele chora a noite toda. Ah, não é que pecado, ele não dorme. E isso é uma forma de manipulação. Então, é importante que a gente perceba essas coisas e desmonte isso, para que a criança não cresça desse jeito, não cresça um adulto assim. Quando a criança é o centro das atenções, normalmente, muitas vezes filho único, né? Não só filho único que é manipulador, mas muitos, né? Porque tem o centro das atenções, todo mundo fica em volta o tempo todo, hipervalorizam o que a criança fala. É aquela criança que dá palpite na vida dos pais, né? Que se mete nas decisões da mãe, do pai, se enfiam querem porque querem, os pais fazem todas as vontades.
Esse tipo de criança, quando percebe que os pais estão conversando entre si, elas vão fazer alguma coisa para que a atenção seja desviada para ela. Elas não vão deixar os pais conversarem, elas vão ou ter uma dor de barriga, ou chorar para a mãe lá, ou elas vão contar alguma coisa, ou chamar a mãe. Tem umas até que viram o rosto da mãe. A mãe está falando, a criança fica virando o rosto. Chegam até a fazer isso. Né? É uma coisa que você tem que pegar a mãozinha do seu rosto e falar, espera, eu estou conversando. Agora, não. Falar de uma forma dura, sem gritar, mas que a criança entenda que aquilo está errado. Ela não pode fazer isso. Ela tem que respeitar. Né? A gente falou no programa passado sobre respeito. Respeito é a palavra que une qualquer relação. Uma relação sem respeito é uma relação fadada ao fracasso. Seja de mãe e filho, seja de marido e mulher, seja de amigos. Respeito é a palavra. Então, a criança tem que respeitar o momento dos pais. Né? Quando esses pais, às vezes, estão em roda de amigos, a criança está brincando, ela vai fazer alguma coisa para chamar a atenção desses pais. Ela vai cruzar o braço, vai ficar chateada, vai ficar emburrada. Ela não vai aceitar que ela não esteja tendo... Ela quer ficar no palco. O tempo todo, com os pais batendo palma para ela, assim, na plateia, é esse tipo de comportamento. E ela vai fazer tudo para ficar nesse palco e os pais em volta. Os pais são a plateia e ela é o ator, a atriz principal. Então, a gente tem que se perceber que a gente tem que sair disso, sair dessa plateia, né? E parar de bater palma para a criança, elogiar quando ela merecer, dar estímulos positivos, como eu sempre falo aqui, para educar, né? Mas ela não pode ser o centro. O microfone não tem que estar com ela o tempo todo. Ele tem que passar de mão em mão. Todo mundo tem sua vez. E as crianças percebem também quando os pais são movidos à culpa. Né? Aquela mãe culpada, aquele pai culpado. Nossa, quando você fica se explicando demais, se justificando demais, a criança pega aquilo para usar contra você. Então é importante que esse tipo de comportamento seja quebrado desde que a criança é pequena, para que isso não se estenda. Não, gente, não é que ela, quando chora, você não vai amamentar, não é nesse sentido que eu estou falando. Estímulos e respostas a vida inteira, mas no sentido de manipular, de conseguir o que elas querem, tá? Que está fora do contexto, tá bem? Um beijo e até o próximo programa. Até lá! De volta, o que vocês acharam das dicas da nossa psicóloga Elisa Leal, falando sobre filhos manipuladores? Nossa, essa dica de não justificar muito porque você está fazendo, porque as crianças usam, né, essa justificativa como arma depois para poder te manipular foi muito boa. Vocês descobriram aí se vocês têm filhos manipuladores ou não? É muito difícil, né? Nós termos o discernimento, ainda mais na hora do sangue quente, né? Na hora do debate, às vezes, com as crianças, que a gente conversa, mas também tem aquela hora de repreender no erro e cobrar um pouco mais. Às vezes a gente tem a dificuldade, né? De discernir se é uma manha, se ele está tentando te manipular, ou realmente é você que está tomando a decisão. Mas as dicas da nossa psicóloga fazem total diferença para que a gente consiga compreender um pouco melhor isso. Bem, eu falei para vocês que teria sorteio. E vai rolar sorteio sim, tá? Eu vou fazer o sorteio do espetáculo Million Dreams, que vai acontecer no Centro de Cultura Raul de Leone. É um espetáculo que eu estou organizando, eu sou a diretora, depois de 10 anos eu estou fazendo um espetáculo meu. E ele é voltado para o público livre, né? Classificação livre. Tem crianças de 3 a 11 anos dançando e também alguns adultos para fazer algumas participações especiais. E ele aborda temas como bullying, discriminação, amizade, família e aceitação, né, da nossa identidade. Foi um processo de descoberta que meus alunos tiveram e a gente quer mostrar tudo isso para vocês. Para concorrer é fácil. É só ligar aqui para a TVC, canal 16, né? E falar com a Letícia, o telefone está lá nas nossas mídias sociais, ou ligar para o nosso telefone, nosso WhatsApp, amiguinho, tá voltando para vocês, 98857 1587.
manda um zap para o nosso programa, podem voltar a mandar mensagem. Eu estava sumida lá pelo nosso WhatsApp do programa, mas eles estão abertos novamente para vocês. Então manda uma mensagem lá pelo WhatsApp que vocês vão estar concorrendo ao sorteio da semana que vem. Vocês têm a semana inteira, o resultado é dia 18, se eu não me engano, tá? Próxima segunda-feira. Espero que vocês sejam os sortudos e consigam prestigiar nosso espetáculo que será dia 23 no Centro de Cultura aqui em Petrópolis, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Lembrando que tem reprise no YouTube. É só digitar Nasceu Bora Cuidar que aparece uma playlist com todas as dicas do ano. E também temos as nossas mídias sociais. Tem o Instagram do programa que é Nasceu Bora Cuidar TVC 16. Temos nosso Facebook e também tem a página da TV. TV Cidade de Petrópolis, onde vocês conseguem acompanhar toda a programação ao vivo. Muito obrigada por me acompanharem até aqui. Tenham uma ótima semana. Beijinhos e até a próxima. TVC 16. Aqui você se vê. Natal Imperial em Petrópolis. Magia e sonho como você jamais viu. 60 dias de festa. Quinta, 14 de novembro, às 7 da noite. A festa começa no